Vamos lá então, gente, calcular o valor esperado da separação quadrática média para partículas indistinguíveis, tá? Então eu tenho que calcular o x1 ao quadrado esperado, x2 ao quadrado esperado e o valor esperado de x1 vezes x2, tá? Vamos lá então, tá aqui, ó. Para bósons e férmions, né? Eu sei que a função de onda nesse caso é a seguinte, ó. Função de onda que depende da posição das duas partículas vai ser 1 sobre raiz de 2. E aí eu tenho aqui, ó, psi-A, x1, psi-B, x2, né? Mais ou menos, né, dependendo se é bósons ou férmions, né, mais ou menos psi-B, x1, psi-A, x2. Esse daqui é o estado em que se encontram as partículas, certo? É um dos autoestados possíveis para bósons e férmions, né, partículas indistinguíveis. Ok, então vamos calcular o valor esperado de x1 ao quadrado. É o mesmo sanduíche de antes, né? Só mudou a função, mudou o estado, né? É o sanduíche de x1 ao quadrado. Então, o psi estrela x1 ao quadrado, psi, integrado em todo o espaço possível, tanto em relação a x1 quanto em relação a x2. Tudo bem? Ou, né, ao invés de fazer psi estrela psi, nesse caso, eu posso fazer o módulo ao quadrado. Bom, qual é o módulo ao quadrado da função? Esta função aqui. Eu tenho que elevar, né, o módulo ao quadrado desse bicho aqui é fazer o módulo ao quadrado disso aqui. Certo? Que vai dar o quê? Ó, bom, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado dá meio. Aí eu tenho psi-A ao quadrado de x1. Tá aqui, ó, módulo ao quadrado de psi-A, né, de x1. Módulo ao quadrado de psi-B de x2. Mais, né, então é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? É uma soma ao quadrado dá isso, né? Então eu tenho o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, aí eu tenho o primeiro vezes o segundo, então eu tenho aqui o psi-A estrela psi-B x1 mais psi-A estrela de x1 psi-B de x1 psi-B estrela de x2 psi-A de x2. E aí eu tenho o contrário, mais um termo aqui, né? Ó, psi-B estrela x1, psi-A x1, psi-A estrela x2, psi-B x2. Se você não entendeu isso aqui rapidamente, faça o seguinte. Pegue esta função aqui, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para você entender melhor. Tire isso daqui, ó. Tá o quadrado, né? Tire aqui o quadrado. Eu quero que você calcule para mim a seguinte coisa. É o módulo ao quadrado dessa função. x1, x2 aqui, módulo ao quadrado disso, que é igual ao quê? Ao psi estrela, psi. Então, pegue essa expressão aqui, que é o psi, ache o psi estrela, multiplique as duas e faça a distributiva, tá? Se você pensar aqui, isso aqui é mais fácil, faça assim, tá? Para você enxergar esta equação aqui, ó. Tudo bem? Quando você faz isso, você vai obter esta coisa toda aqui. Tudo bem? Só tome cuidado com o sinal mais ou menos aqui. Alguns termos vão ficar mais ou menos, outros vão ficar simplesmente mais. Bom, vamos lá. Daí sim, né, eu tenho que jogar tudo isso aqui nesta integral. Né? Pegar o psi módulo ao quadrado, jogar aqui, e aí eu posso começar a brincar de separar as coisas, tá? Eu já fiz aqui bem rapidinho, porque eu já ganhei experiência no último vídeo, né? Eu posso pegar esse primeiro termo e separar aqui, ó. Isso daqui vai me dar uma coisa, essa aqui vai me dar 1, porque é a normalização do estado psi-B. Isso aqui vai me dar alguma coisa e isso daqui vai me dar 1, novamente normalização. Depois eu tenho coisas que não sei o que fazer. Vai me dar alguma outra coisa, tá? Esses outros termos aqui vamos dar alguma outra coisa. O que vai me dar isso daqui? Ó? Integral de psi-B estrela x2, psi-A x2. Dá zero, porque eu tenho uma integral de dois estados. Isso daqui é a ortogonalidade entre estados, entre autoestados de um mesmo operador, né? Eu tenho basicamente isso aqui, né? Um estado psi-A, psi-B. Esse produto interno é zero, se o A for diferente de B. Né? Porque são dois autoestados diferentes. Eles têm que ser ortogonais entre si. Então este dá zero, este daqui também dá zero. Certo? Então
Então, na verdade, eu nem preciso me preocupar com isso. Está multiplicado por zero, né? Então não interessa, não preciso nem me preocupar. Só interessa realmente esses dois de cima. Ó. O que eles são? São exatamente a mesma coisa do último vídeo, né? É o valor esperado de x ao quadrado no estado A, neste caso aqui. E aqui é o valor esperado de x ao quadrado no estado B. Certo? Então, né? Ao final eu descubro que o valor esperado de x1 ao quadrado é isso. E eu posso fazer a mesmíssima conta para o valor esperado de x2 ao quadrado, eu vou obter o mesmo, né? O que é esperado, né? Porque eu não sei dizer qual partícula está em x1 e qual está em x2. Elas estão numa sobreposição de estados, numa combinação linear de dois estados possíveis. Tá bom? Então tá aqui, né? O valor esperado de x1 ao quadrado, o de x2 ao quadrado, que são os dois que eu preciso para começar. Tudo bem, gente? Bom, deixa então eu ir para o cálculo do que está faltando, que é o valor esperado de x1, x2, tá? Deixa eu abrir de novo aqui o meu PDF que acabou fechando. Eu volto lá rapidinho. Tá aqui, ó. Eu tenho que calcular, né, o valor esperado de x1 vezes x2, que é o que está faltando para mim. Eu calculei isso daqui e isso daqui, que são esses dois aqui. Eles são iguais entre si. Mas ficou faltando o valor esperado de x1 vezes x2. Então vamos calcular esse bicho. Tá aqui, ó. Fazendo a mesma coisa, tá? Você vai ter que fazer a integral, o negócio é comprido pra caramba nesse caso, vai separar em várias integrais. Deixo como exercício para você fazer aí, né? Ou seja, calcular o valor esperado calcular o módulo ao quadrado da função de onda, colocar aqui ao invés de x1, colocar x1 vezes x2, vai ser uma integral dupla, tem que separar em várias parcelas, né? O autoestado é esse aqui, né? O módulo ao quadrado do autoestado é isso daqui tudo. Você vai ter que multiplicar isso aqui por x1, x2, integrar em todo o espaço, ver como separar as parcelas das integrais, tá bom? Deixo para vocês fazerem como exercício isso. E você vai obter o seguinte, é uma soma de várias integrais aqui, ó. Isso daqui eu já sei o que vai dar, ó. É o valor esperado de x no estado A. Isso daqui é o valor esperado de x no estado B. Isso daqui é o valor esperado de x no estado B. Isso aqui é o valor esperado de x no estado A. Então, nesse caso aqui foi fácil. Bom, vamos ver aqui, ó. Isso aqui eu não sei o que é, né? Porque eu tenho duas funções diferentes aqui, o psi-A e o psi-B. E aqui eu tenho o psi-B com psi-A. E aqui é a mesma coisa, né? O psi-B, psi-A, psi-A, psi-B. Mas eu posso ver, eu consigo perceber o seguinte, gente. Eu posso dar um nome para essa integral. Essa integral aqui, ou qualquer uma delas, né? Eu posso chamar de... Eu estou chamando assim, ó. De um x-a-b. Né? Porque eu tenho... É uma integral de x com uma função psi-a com uma função psi-b. Estou chamando isso aqui de x-a-b. É só um nome, tá bom? Então aqui tá, né? Ó. Essa primeira coisa aqui é o valor esperado de x no estado A. Essa aqui é o valor esperado de x no estado B. Essa aqui é a mesma coisa, né? Só muda a ordem, mas não muda nada. Então, xa, xb, xb, xa. Mais ou menos, ó, isso aqui é o xab. Essa daqui é o xba, porque muda a ordem, né? Tá? O que é conjugado aqui é o A e aqui é o B. Aqui tem x1 e x2, mas não importa, né? O que importa é a variável de integração ali, ela acaba sendo eliminada na hora de integrar. Então, se eu trocar x2 por x1 aqui, não vai mudar nada, né? Portanto, vai me dar o xba. Já aqui, ó, eu tenho xba também, xba, e aqui xab, tá? E aí eu tenho aqui, né? Repare que eu tenho o sinal de mais ou menos, o sinal mais ou menos aqui. Portanto, eu acabo tendo que isso daqui é duas vezes esse bicho. Então, eu tenho aqui, ó, no final das contas, né? Cortando a história aí e indo para os finalmente, né? Eu tenho que o valor esperado de x1, x2 é 1/2 disso mais isso, isso aqui é igual a isso. Então, no final das contas, vai me dar aqui o xa, xb, mais ou menos duas vezes isso aqui. Mas como está multiplicado por meio, né? Vai ficar só uma vez, mais ou menos x ab ao quadrado.
certo? Repare aí, ó, que o XBA é o XAB conjugado, né? Reparem nisso, tá, gente? Eu não vou explicar aqui porque aí eu tenho que colocar mais equações, vai complicar ainda mais aqui. Eu sugiro vocês tentarem fazer isso, tá? Para treinar, tudo bem? A manipulação de grandezas na mecânica quântica, né? Então, basicamente é isso aqui, ó, módulo de XAB ao quadrado. Não é difícil de ver, é só você conjugar uma dessas integrais, você vai ver que vai ser igual ao XBA e o XAB, certo? Bom, então tá, já encontrei expressões para x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, que eu precisava para colocar aqui, né? E encontrei agora uma expressão para o x1, x2, que está aqui, né? Ou aqui embaixo, isso aqui. E aí eu junto tudo, né? O valor esperado da separação média quadrática, ou melhor dizendo, o valor esperado da separação quadrática, né? Entre as duas partículas, é o x ao quadrado A mais x ao quadrado B, menos isso aqui, menos 2xaxb, menos mais 2xab ao quadrado. Tudo bem? Eu sei que está bem abstrato, tá, gente? Agora vai começar a entrar a física no problema, ou a interpretação física, né? Reparem que aqui o sinal positivo é a função de onda simétrica, sinal negativo é a função de onda antissimétrica, tá? Vejam que anteriormente eu tinha encontrado esta expressão aqui para partículas distinguíveis, né? Ó, era o x ao quadrado esperado A, x ao quadrado esperado B, menos 2x esperado A, x esperado B, que é exatamente esta primeira parte aqui, ó. Isso daqui é o ΔX ao quadrado, né? Esperado para partículas distinguíveis. Só que para bósons e férmions idênticos tem um termo adicional aqui, certo? Essa conta eu fiz aqui, ó, né? O ΔX ao quadrado médio ou esperado para bósons ou férmions idênticos é o valor que você teria para partículas distinguíveis menos ou mais alguma coisa, certo? E essa coisa aqui é sempre positiva. Isso aqui é positivo, né? Porque é o módulo ao quadrado de um número, sempre positivo, né? O que vai me dar o sinal é isso aqui, ó. Quando eu tenho função de onda simétrica, o sinal é negativo aqui. Quando eu tenho função de onda antissimétrica, o sinal é o de baixo, positivo, né? Então, em comparação com partículas distinguíveis, né, a função de onda simétrica tende a aproximar as partículas, né? Porque eu tenho um sinal negativo aqui. Então, se as partículas fossem distinguíveis, eu teria uma certa separação. Se elas são distinguíveis com função de onda simétrica, tá? As partículas tendem a ficar mais próximas uma das outras, tá? Já se a parte espacial fosse antissimétrica, a distância seria o sinal positivo aqui, então aumentaria um pouquinho, né? Se elas fossem distinguíveis, seria alguma coisa. Se elas são indistinguíveis, só que antissimétricas, elas vão estar mais afastadas, estariam mais afastadas, tá? Mas reparem, né, que isso realmente só tem importância quando este número é apreciável, né? Ou seja, quando esta integral aqui faz sentido, né? Quando dá um número diferente de zero, né? Reparem que isso daqui é o valor esperado de x, né? Nesse caso aí, essa grandeza esquisita aí, AB, né? Que tem a integral de πa, πb vezes x, né? Basicamente é isso daqui ao quadrado. Bom, mas isso só vai ter alguma importância quando o πa e πb multiplicados entre si, né? Eu tenho que multiplicar os dois e integrar. Só vai fazer diferença quando os dois multiplicados entre si der alguma coisa diferente de zero. Nesse caso aqui, ó, quando não tem muita sobreposição entre as partículas, quando elas estão muito longe umas da outra, né? Quando eu multiplico esta função πa por esta πb, vai dar zero em todo o espaço, né? Porque, né, nesta parte aqui, onde o πa é grande, o πb é zero. Você multiplica por zero, vai dar zero. E vice-versa. Aqui, quando você chega com o πb grande, aí o πa é zero. Então, o produto, né, πa, πb, neste caso aqui, é sempre mais ou menos igual a zero em todo lugar. Tá? Muito pequeno, pelo menos, né?
Diferentemente deste caso aqui, ó, quando as partículas estão próximas umas das outras, umas das outras, tudo bem, né? Porque aí eu tenho uma regiãozinha aqui, ó, onde vai ter contribuição. O produto das duas vai dar uma coisa diferente de zero, né? É pequenininho ali nesse caso aqui, mas é visível, né, que é diferente de zero, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui naquela história, né, de que todas as partículas do universo idênticas entre si estão interligadas pela necessidade de simetrização, antissimetrização, ou seja, pelo princípio da exclusão de Pauli. Eu tinha dito em outro vídeo que eu, em princípio, né, precisaria lidar sempre com todos os elétrons, por exemplo, né, do universo, simultaneamente. Porque eu tenho que garantir que todos os elétrons do universo inteiro estão em estados diferentes, né? Ou numa combinação diferente de números quânticos. Se eu tivesse que pensar nisso em qualquer problema, né? Eu não conseguiria resolver problema nenhum, né? Porque como que eu vou garantir isso, né? Eu estou trabalhando com uma molécula de água aqui, né? Ou com um átomo de hidrogênio, e eu tenho que pensar em outro sistema lá em Júpiter, em Marte, em outra galáxia, né? Em Andrômeda. Como que eu ia fazer isso? Eu não conseguiria resolver nenhum problema em mecânica quântica, seria inútil, né? Mas este fato aqui me garante que eu não preciso me preocupar muito com os outros sistemas, né? Outras partículas muito distantes do meu sistema de interesse, né? Então eu posso pensar, né, no meu átomo, na minha molécula, no meu sólido, né, que estão lá por perto, e ignoro os outros. Não vai mudar muita coisa, tá? Então, assim, isso não é uma solução para o paradoxo EPR. Porque continua tendo o problema. Por mais que a contribuição seja pequena, ela existe. Então, se eu alterar o meu sistema aqui, lá em Andrômeda vai ter que mudar alguma coisa também, ao mesmo tempo, né? Então, o problema da EPR continua, mas o fato é que, na prática, não é muito importante, né? O problema fundamental, né, filosófico, assim vamos dizer, continua, mas na prática não importa. Porque a contribuição para isso é muito pequena, né? Não tenho que me preocupar com outra galáxia para resolver o problema lá do meu sólido. Tudo bem? Bom, gente, era isso, tá? Para esta semana, né? Nesta aula aqui. Na próxima sequência de vídeos eu dou continuidade neste assunto e entro de fato na conversa de forças de troca, tá? E qual é a consequência disso na prática para ligações covalentes, por exemplo, formação de moléculas, tá? Qual é o papel do spin das partículas nessa coisa toda, tudo bem? Mas isso fica aí como cenas dos próximos capítulos, tá, gente? Então é isso, a gente se encontra na aula ao vivo ou na próxima série de vídeos no YouTube. Até a próxima, pessoal. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.